Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi, entendendo o que está acontecendo com o mercado nesse momento e mais do que isso, entendendo as possíveis tendências, os cenários de precificação da arroba para esse segundo semestre que está começando. Quem traz para a gente essas respostas, quem traz para a gente esse tema para discussão é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica do boi de precificação aí da arroba. Segundo semestre começando, saímos ali daquela pressão de preços lá no finalzinho de maio e até uma parte de junho. Já vimos o preço da arroba melhorando ao longo do mês de junho. Mas e agora, Tiago? O que dá para esperar em termos de comportamento de preços e o que vocês aí no CPEA estão vendo em relação a essa questão? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Satisfação novamente estar junto aqui com Notícias Agrícolas, né, passando um pouquinho de informação para o mercado. É um mercado que fechou, né, o primeiro semestre, começou o ano firme, né, preços elevados e sequencialmente, né, quando a gente pega a média mensal, sequencialmente fevereiro, março, abril, maio, junho, o preço médio, né, que começou lá em média 250 em janeiro, acabou findando junho em média algo em torno de 220, 221. Preço dos últimos dias 225. Aí eu estou falando o mercado aqui de São Paulo, né, o indicador CPEA-B3. Então realmente o que aconteceu muito no primeiro semestre dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer no segundo semestre, dado tudo que a gente observou, desde abate de fêmea, lotação, a questão do próprio confinamento, a questão do câmbio, são alguns fatores aí que podem ajudar a movimentar todo esse mercado para o segundo semestre, né? Pensando julho a dezembro. O que é que a gente olha, né? Realmente a gente veio com uma oferta de produção, né? Uma oferta de carne bovina maior. Se a gente olhar os dados, né, junho a gente está fechando, mas de janeiro a maio a gente tem uma disponibilidade interna de carne bovina, né, algo em torno de 14% a mais do que foi janeiro e maio do ano passado. Então aí a gente já coloca mais carne no nosso mercado. Mas puxa vida, Thiago, a gente exportou mais, né? A gente vem exportando, né? A gente exportou 34% a mais. Sim, mas realmente o volume, a produtividade foi maior. Abatemos muita fêmea, né? Recorde aí dos últimos 4 anos, né? Vindo lá de 20, 21, 22, 23, 24. Então, realmente, a gente abateu muita fêmea. Então, isso colocou no mercado uma oferta maior. Então, esse cenário aí que a gente viu de preços, né, mais pressionados ao longo aí dos 6 primeiros meses do ano, mas principalmente de fevereiro a junho, realmente por uma oferta maior no mercado. Aí, junto com isso, a gente tem todo o cenário da decisão de engorda do gado, né? Podemos dizer assim, essa busca do pecuarista de preços melhores, esse alongamento das escalas da indústria. Então, cada elo foi montando sua estratégia. E aí, a terminação, né, no confinamento, que a gente vem observando, né, a gente observou um volume muito grande de animais confinados nas primeiras semanas de janeiro e começo de fevereiro. Tá? A gente veio de uma oferta mais restrita depois de agosto do ano passado, lá que agosto, setembro, R$ 200 arroba. Então, realmente, o pecuarista ele jogou para frente esses animais em confinamento e pressionou, sim, aí as cotações fevereiro, março e abril. O que a gente nota agora, o final de maio para a virada de junho, a gente chegou num número praticamente aí algo em torno de 18, 19% a menos de lotação de animais em confinamento. Então isso ajuda a explicar um pouquinho essa dinâmica, né, de uma restrição de animais pronto para engorda. Que tem a questão do clima, tem a questão também, pensando na oferta, tem a questão da demanda interna que começa assim a dar sinais de melhora, tudo isso ajuda a formar o preço, mas o que a gente nota agora, nesse começo do segundo semestre, né, a gente tem aí realmente o confinamento, final da entre safra,
né, final de safra, perdão, começo de entre safra, o confinamento buscando um ajuste aí em termos de animais lotados. Sempre lembrando, né, o preço do boi gordo, por mais que o preço do milho esteja convidativo, o preço do boi gordo também ele depreciou bastante. Então, ao contrário do que aconteceu ano passado, onde o preço do milho ele cai de 80, né, para 47 mais ou menos aqui em São Paulo, o preço do boi gordo ele estava nesses patamares entre 260, 250 nominal naquele período. Hoje a gente fala por mais que a gente fale de um milho a 55, 50, a gente está falando de um boi gordo de 220, 230. Então, essa relação que foi muito interessante ano passado para o começo do segundo semestre, a gente não notou agora. Por isso essa restrição de animal e, consequentemente, uma valorização aí do boi gordo aí no final de junho, começo de julho. Tiago, então temos aí, pelo menos nesse começo de semestre, um confinamento que não deve pressionar aí as cotações. Mas a gente tem um fator novo acontecendo na pecuária que me parece, me corrija se eu estiver errado, que é entre o pasto e o confinamento, um formato de engordar o animal, que é um semi-confinamento, é TIP, é uma suplementação, enfim, e esses animais acabam não sendo contabilizados. E me parece que no ano passado, quando chegou agosto, a gente teve aquela pressão nos preços em função desses animais que não estavam no radar aí. Apareceu uma oferta ali que derrubou o preço, você bem lembrou, preço ali para casa dos R$ 200. Qual o risco disso acontecer de novo esse ano, na sua opinião, Thiago? Tem dois pontos importantes na sua fala, na sua pergunta, tá, Alexander? O primeiro, né, sempre lembrando, no curto prazo, sim, o confinamento está nessa transição. Talvez ele não vai pressionar muito o preço da arroba, mas a expectativa, eu abro a tela aqui da B3, preços ao patamar de 245, 250 lá para o final do ano, isso estimula também o Sim. pecuarista a comprar um milho agora e a fechar esse animal, obviamente fazendo essa gestão de preço. Então, no curto prazo, sim, eu tenho essa transição de, como eu falei, da safra entre safra, e o confinamento ainda um pouco abaixo do que foi a média dos últimos 3 anos, mas ele tende a ser muito interessante ao longo de 2024, a expectativa é até de crescimento. Mas aí entra essa segunda colocação sua, né? As diversas formas de manejo, né? No nutricional, pensando seja fora do confinamento, semi-confinamento, a TIP, etc., a integração. Então, todas essas formas, né, de suplementação estratégica do rebanho ajudam a entender a dinâmica do que aconteceu no passado, sim, e também o que pode acontecer esse ano. O que difere, no meu modo de entender, né, nas nossas análises, esse ano do ano passado. Por mais que a gente já tinha o impacto do El Niño, etc., a gente está com um período muito mais seco do que foi ano passado. Então a gente tinha uma condição de pastagem nessa transição um pouco melhor do que a gente observou, apesar de ter um frio mais intenso, né? Mas realmente a gente tem hoje um cenário no Brasil Central aqui muito seco, né? Realmente sem chuva já há um bom tempo, então tudo isso impacta no sistema de produção. E como que eu consigo fazer uma suplementação a pasto, né? Que seja o semi-confinamento, eu tenho essa condição, ou eu preciso intensificar mais, fechando totalmente o animal. Então isso vai depender muito se a gente comparar esses dois últimos períodos, ou esse período de 24 com 23. Então isso pode ajudar a entender um pouco para onde que a arroba pode caminhar. Mas aí a gente tem um cenário mais restritivo de oferta aí pela frente. Restritivo de oferta hoje em comparação com o que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Perfeito, E a perfeito. questão preço da arroba também tem que ser levada em conta, né, Tiago? Quando eu opto por fazer esse tipo de suplementação, é porque está dando algum retorno, né? E esse ano o preço do boi, quando comparado ao mesmo período do ano passado, está menor, não tá? Sim, isso também é a tomada de decisão do pecuarista, né? O pecuarista, vou confinar ou não, vou fazer um semi-confinamento, vou investir numa suplementação, é sempre como referencial a receita futura. Se o mercado ele sinaliza
cenário mais positivo de valorização, realmente eu faço esse investimento. Se o mercado ele está um pouco mais afrouxado, mais pressionado, o pecuarista ele fica receoso e realmente ele coloca, né, a mão no freio aí, na questão invisto, aperto o pé ou não. Mas então esse cenário da precificação da arroba ajuda na decisão sim, do pecuarista no tipo de engorda do gado. E isso esse ano realmente, como eu já disse, fevereiro a junho, podemos pelo menos até a primeira quinzena de junho, não foi muito interessante para tomar a decisão do pecuarista. No final das contas, o que você está dizendo é que temos aí uma possibilidade de a oferta continuar restritiva nesse começo de semestre aí. Então, o que dá uma trajetória de alta para os preços? Dá para esperar isso, Thiago? O mercado ele deu uma demonstração aí no final de junho, né, que realmente ele teve uma restrição menor em termos de oferta disponível, passado todo aquele movimento de fêmeas, ainda a gente tinha um reflexo de fêmeas sim, no mercado, ainda maio, começo de junho, sim, mas realmente pensando agora no animal gordo, a gente tem uma restrição maior. Então dá sinais sim desse mercado um pouco mais ajustado. Até quando a gente olha, como eu já disse, a tela da B3, a gente vê, pelo menos aqui, algo em torno, para o mês de julho, perdão, algo em torno de 234. Então, um preço superior a esses 225. Sim, pecuaristas, frigoríficos, ainda começo de mês testando. A carne veio melhorando no atacado paulista. Ela vem de uma sequência de melhora. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem a formação de estoque, tem o começo do mês, então o mês ainda são aí, né, mais 30 dias, né, 31 dias aí para fechar o mês, mas que seja. Tem muita coisa para acontecer, mas os sinais são sim realmente de uma restrição um pouquinho aí em termos de gado pronto para abate, e isso obviamente vai começar a sair do confinamento. Se a gente imagina, então, o encerramento de junho a 221 e uma sinalização de 234, a gente tem pelo menos aí 12, 13 reais de ganho aí no preço. A gente tem uma valorização considerável, né? Sempre lembrando, né? A média chegou a 221, obviamente, o fechamento foi 225, então, pensando nos 234, no futuro, a gente tem uma valorização interessante aí em termos de arroba. Agora, tudo também vai depender, claro, do custo e da margem do produtor. Tem produtor que realmente vai tentar segurar para conseguir preços melhores porque teve um custo maior. Mas tudo vai depender da dinâmica, até mesmo da escala do conjunto ao frigorífico, da formação de preço, dos prêmios a receber. Então, mas o mercado ele está num momento mais interessante do que foi o primeiro semestre. Bom, então entendemos o lado da oferta, né, Tiago? Temos sim uma oferta mais restritiva, uma oferta que tem ajudado aí na precificação da arroba. Agora, e a demanda, ela pode ser um diferencial no segundo semestre? Ela pode sim, pensando em demanda interna, que a gente vem falando ao longo do primeiro semestre aqui com os amigos Notícias Agrícolas, a dinâmica do consumo no segundo semestre é mais interessante em termos de mercado doméstico para o brasileiro, sobra mais renda. A renda média do brasileiro, por mais que cresceu pouco, cresceu, vem crescendo ao longo aí dos últimos 12 meses. Então isso coloca um fator interessante para a dinâmica do mercado, né, em termos de demanda doméstica, demanda nacional. Então a gente pode sim ter um cenário mais positivo do que a gente observou nos últimos anos, que a gente veio de um reflexo de uma inflação muito grande em 2021, principalmente, acabou refletindo em preços 22, 23, 24 mais pressionados. Então a tendência é que a gente tenha uma melhora assim no mercado doméstico brasileiro. E o que a gente viu aí, pelo menos nos últimos dias, foi uma melhora da competitividade da carne bovina em relação às demais proteínas. Isso tende a ser uma tendência para o segundo semestre também, Thiago? É um ajuste natural. A gente observou muito a valorização do dianteiro, o traseiro caindo um pouco de preço. De novo, uma composição, obviamente, né, da estratégia de venda dos cortes.
sim, aí a carcaça casada bovina ela deu uma depreciada, as outras carnes realmente perderam um pouco de competitividade, se a gente pensar no que era há 4 anos atrás, realmente uma diferença de mais de 12, 13 reais o quilograma, hoje chegando próximo a 5. Então, a carne bovina, sendo mais acessível, ela traz aí um ritmo maior em termos de demanda do consumidor brasileiro. Então, a competitividade maior da carne bovina, ela traz um cenário positivo aí para a dinâmica aí do consumidor, sim. E a demanda de exportação, como é que a gente tem Que que é, entender? que é um fato interessante. Você falou da competitividade com as outras carnes. A gente coloca o Brasil com uma competitividade muito grande. A gente está falando de câmbio, não necessariamente que ele vai fechar o mês a 5,65, né? Que a gente está observando nesses começo aqui desses primeiros dias de julho, mas um câmbio acima de 5,30, 5,40, 5,50, ele traz uma competitividade muito grande para a nossa carne internacional. Ó, lógico, vai depender do apetite, né, dos compradores, né? Pode ser esse o movimento para formação em estoque, aproveitar o preço mais baixo da nossa carne por causa do câmbio e aí favorecer a formação de estoque de países compradores. Então, realmente, pensando no curto prazo, o câmbio, o mercado ele pode se tornar favorável e a precificação pode ocorrer muito devido a uma desvalorização do real. Agora, ao longo do semestre, a gente tem sempre a China demandando, principalmente aí outubro, novembro, um volume grande de carne para a formação de estoques, antecipando o ano novo, né? Por causa dos feriados que eles têm na virada do ano sempre. Então, realmente a gente tem um volume de vendas no segundo semestre, tradicionalmente, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, maior do que foi o primeiro semestre. Então, esse é um motivo interessante. Sem contar os outros países que vêm ao longo aí dos últimos meses namorando o Brasil, abrindo, comprando um pouco mais, assim como os países árabes, né, o próprio México entrando no jogo, os Estados Unidos. No mês de setembro a gente tem uma missão do Japão que vai vir aqui para o Brasil. Então, não necessariamente que já vai abrir mercado e já vai valorizar, mas são indícios interessantes do mercado externo. E tudo isso ajuda a trazer uma dinâmica bem interessante aí para o segundo semestre brasileiro em termos de exportação. Legal. Você fez uma colocação que me fez pensar o seguinte: a carne barata brasileira tá estimulando a demanda, desculpe, internacional. Até que ponto essa demanda está sendo antecipada, se formando um estoque, e isso pode implicar, de repente, numa redução de demanda mais para o final do ano, Thiago? Se a gente pensar, Alexander, em termos internacionais, a gente tem um problema sério em termos de oferta, né? Que a gente vem sempre falando, os relatórios dos próprios Estados Unidos mostram uma redução da produção, né? Então, eu não acredito que 2024 a gente tenha uma retração, né, em termos de formação de estoque e a saída de alguns mercados. Eu acredito que pela competitividade que a gente tem da nossa carne, além da qualidade, lógico, então a gente tem um cenário que podemos dizer não me assusta para 2024, né, mantendo o que a gente vem observando hoje, né? Então não acredito que haja essa formação de estoque para sair do mercado, né? A gente obviamente pode ter oscilações, né, tanto de volume de venda, né, por compra também dos países, assim como do próprio preço, né? Um estímulo maior, uma oferta no curto prazo maior, então isso pode ocorrer como em qualquer mercado, mas eu não acredito que isso vai ser uma mudança forte de patamar que vai impactar assim o nosso mercado. Legal. Então, tanto do ponto de vista da demanda quanto do ponto de vista da oferta, temos um cenário um pouco mais positivo aí para o segundo semestre. Dá para a gente finalizar assim, né, Thiago? Sim, começa o segundo semestre aí uma questão mais restritiva, dado todo o cenário de preço baixo da arroba e um desestímulo do pecuarista. Então, a oferta e também o clima, né? A oferta ela vem mais ajustada e a demanda com o câmbio internacional e com a melhora da renda do brasileiro tende a ajudar aí a dar um equilíbrio em termos de patamares melhores aí para o preço da arroba. Boa.
Bela análise, Thiago Bernardino de Carvalho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e está ajudando a gente a entender as possíveis dinâmicas, os possíveis cenários aí para o mercado do boi gordo. Volte sempre, Thiago. Eu que agradeço, é sempre uma disposição aí, uma oportunidade boa para a gente trazer informação para o mercado, então a gente fica contente também, conte sempre com a gente. Um grande abraço a todos aí, uma boa semana. Valeu, um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3. No dia de hoje, os negócios estão bem mistos, né? O julho, R$ 234,00, estável em relação ao fechamento de ontem. O agosto caindo 0,10% a R$ 238,50. Setembro subindo um pouquinho, 0,02% a R$ 240,55. E outubro, R$ 245,50, também estável em relação ao fechamento anterior. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 225,65, com alta de 0,22%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.